Você pode buscar aí na sua Bíblia, João capítulo 4. João capítulo 4. E pode procurar o versículo 31. Ok? A minha versão tem assim: enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: Mestre, come. Mas ele lhes disse: tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Glória a Deus. Só esses 2 versículos, você pode sentar um instante agora. Olha, eu estou muito feliz com o que Deus tem feito na minha casa, na minha vida. E estou feliz também com o que Deus tem feito na vida de vocês, na casa de vocês. Tenho recebido alguns testemunhos, né? Tem chegado alguns testemunhos. Temos orado, temos nos consagrado também por muitas situações. E eu tenho visto resposta, Deus dando resposta de certos momentos que tivemos aqui, de certas coisas que fazemos aqui, certos atos que fazemos aqui, das nossas consagrações particulares, nossas consagrações espirituais. Então Deus tem dado uma resposta, e isso para mim tem sido muito satisfatório. E hoje eu quero dar uma continuidade, na verdade, das ministrações que já temos feito ali desde a época da nossa celebração de aniversário do ministério. Essa mensagem aqui, ela está escrita já desde aquela época, né? Um pouquinho antes ali da nossa semana de aniversário. Essa mensagem já estava pronta e falou muito comigo essa mensagem. E eu quero passar para vocês também com a mesma intensidade. Espero que Deus assim nos abençoe. Mas aqui é uma continuidade. Nós estávamos aqui num contexto, esse João capítulo 4, é João capítulo 4 descrevendo a mulher samaritana. Lembra? A mulher samaritana que teve uma conversa com Jesus ali no poço e era a época ali de meio-dia, os discípulos tinham ido atrás de comida. E quando eles voltam, já aconteceu aquela problemática toda resolvida entre Jesus e aquela mulher. E ali já tinha sido solucionado, a mulher já tinha voltado para a sua aldeia dos samaritanos, para que depois voltasse com o evangelho já pregado, né? Então, quando eu falei ali do verdadeiro evangelho, quando a gente falou dos frutos do evangelho, tudo estava nesse contexto. E logo na continuidade, Jesus estava recebendo os discípulos de volta, eles trazendo o alimento de volta, e esse alimento que eles tinham na mão, eles insistiam: Jesus, come, deve estar com fome, já é época de comida, come, já está na hora de comer. E Jesus deu essa resposta para eles, né? Uma resposta que eu nem sei se eu, na hora da fome, eu tenho essa resposta para dar, né? Na hora da fome a gente quer comer, né? Logo mais daqui, vai chegar meio-dia, vai estar todo mundo aqui com fome, a gente vai para nossas casas e vamos comer. Mas olha só, come! E ele dá uma resposta: eu tenho um alimento para comer que vocês ainda não conhecem, ou que vocês ainda não entendem, né? Que é o âmago dessa palavra aqui. Um alimento que você ainda não entende. Eu sei o que é que eu vou comer lá em casa, já preparei antes, né? Eu já preparei antes, lá em casa eu cozinho, então preparei antes. E eu adquiri uma ferramenta para ajudar na minha preparação. Eu adquiri uma fritadeira por convecção. Para não dizer o nome. Vai que alguém pega aqui, tá fazendo propaganda de graça. Então eu adquiri uma fritadeira por convecção. Não usa óleo, você coloca lá na tomada, ela gira lá o ar quente, frita. Eu já fiz nos experimentos. Stephanie, rapaz, fica uma maravilha. Fica uma maravilha. Só não fica aquele sabor do churrasco que o Stephanie faz, que o carvãozinho dá um gosto bom, né? E aí não tem como. Mas, rapaz, fica tudo frito. Botei queijo também, Maria. O queijo fica bem crocante. Depois eu dou receitas para vocês. Mas valeu o investimento, sabe? Eu estou comendo bem naquele negócio ali. Hábitos alimentares dizem muito sobre a nossa vida, sobre a nossa continuidade de vida. E dizem muito também sobre a nossa fé. Porque aquilo que eu internalizo começa a fazer parte de mim. Então a Bíblia ela é recheada de ensino sobre isso, sobre o que comer, sobre o que fazer com a comida, sobre como comer saudável. Então a gente tem que ter um equilíbrio. A minha busca nesses últimos tempos tem sido por ficar centrado nas coisas, não extremar nem para um lado, nem extremar
para o outro lado, mas andar centrado, porque eu percebi que na Bíblia as coisas funcionam por equilíbrio. Então você andar em equilíbrio é muito bom. E na alimentação também é muito bom. Eu tenho acompanhado uns programas do Dr. Nauzaradam. Esse nome, hein? Aí todo mundo chama ele de Dr. Nau. E esse cara, ele é um abençoado, porque ele se especializou em fazer cirurgias... Agora eu esqueci o... bariátricas. Então ele faz cirurgias bariátricas, mas não em casos comuns. Ele faz cirurgias bariátricas em casos extremos, onde as pessoas já não têm mais nem expectativa de vida. 2% é a chance de sobrevida das pessoas que ele trata. São pessoas que pesam acima de 320 quilos. É muito peso, gente. Então ele atua nessa área, é uma área muito desgastante, porque ele trabalha nisso, ele vai trabalhando nessa conquista da pessoa, e não é uma cirurgia só física, tem muito a ver com a mentalidade. Então eu estou acompanhando o trabalho desse homem porque eu fico aprendendo sobre equilíbrio. O equilíbrio é muito importante. E ele diz lá, das técnicas que ele usa para que a pessoa diminua um pouco de peso para poder fazer a cirurgia, porque nem se não diminuir nada de peso, não consegue nem fazer a cirurgia, porque não resiste. E aí, um dos programas dele eu comecei a ver e a pessoa chegou a falecer, porque ela resistia completamente a voltar ao equilíbrio, ele não conseguiu fazer a operação e a pessoa chegou a falecer. Lá ele diz os percentuais. Se ela não cumprir o programa direitinho, como a gente propõe, né, comer 1.200 calorias todo dia, eliminar carboidratos, só comer legumes, verduras e proteínas, né, ele indica proteína. Eu sei que tem gente que gosta do vegetarianismo, até vai, gente. Agora, o veganismo tem um pouco de cuidado, porque o vegano ele tem um suporte para ele ser vegano, né? Por exemplo, proteína animal é o que te dá B12, é o que te dá ômega 3, né? Isso tudo dá um equilíbrio e também absorção de cálcio. Tudo isso vem de algum tipo de proteína animal. Então a gente tem um conceito, tá? Aqui. Nós temos um conceito que Deus é o nosso Criador. É verdade isso? É verdade? Deus é o nosso Criador? Ele criou tudo? É. Mãe natureza, você acha que veio de onde? Na Bíblia, Paulo explica pra gente em Gálatas que a nossa mãe é Jerusalém, aquela que vem do alto. Ela é nossa mãe. A natureza é nossa mãe ou ela foi criada como nós? A resposta está em mim? A resposta está no Dr. Nau? Ou a resposta está na Bíblia? Ou nenhuma das opções acima, né? A resposta está na Bíblia. A Bíblia diz quem foi criado, então a natureza não é nossa mãe. Eis o problema. Lá no Reino Unido, o veganismo já foi para a justiça e ganhou. Lá no Reino Unido, o veganismo é religião. Tá? Então o vegetarianismo é bom? É bom. O Dr. Nau até diz, coma vegetais, né? Coma o equilíbrio dos vegetais e alguma proteína para você equilibrar a absorção das suas comidas saudáveis. Tem que ter um complemento. Ele equilibra nisso. Ele diz, corta carboidrato. Então você cortar carboidrato vai estar dando um fornecimento de energia para o seu corpo, você consegue sobreviver e saudavelmente. Que bom! Então vamos todo mundo aqui comer saudável. Vamos comer saudável. Vamos todo mundo nos preparar para comer bem. Porque assim a gente evita mais doenças, prolonga a nossa vida. A gente vai se curtir muito mais aqui, né? Todo mundo olhando um para o outro e vendo a família crescer e vendo você crescer. Eu estava vendo umas fotos antigas da gente. Sabe como vocês melhoraram muito, sabia? Vocês estão muito bem agora. Vocês cresceram, mas eu fiquei pensando na história de vocês e dizendo, rapaz, esse pessoal cresceu. Esse pessoal melhorou. Que bom, né? Então a gente vai melhorando cada ano que passa. Vamos nos equilibrar, vamos comer aquilo que é saudável. Ok, isso foi só a introdução. Porque Jesus disse, eu tenho para comer que vocês ainda não conhecem ou que vocês ainda não entendem. Você entende tudo que você come? Eu tenho estudado já há alguns dias, alguns anos, né? Minha esposa tem me acompanhado. Eu tenho estudado a minha fisiologia, eu tenho estudado a minha saúde, para que eu prospere mais em saúde, né? Que eu possa me desenvolver mais em saúde. Teve Estela lá em casa, eu não estava em casa. Quando eu cheguei, a Dulcília se espantou. Meu Deus, que homem suado é esse? Porque eu vim correndo. Estava correndo lá no condomínio, e é o que eu tenho feito há mais de um ano, né? Minha esposa tem acompanhado. Eu tenho batido minhas metas. Eu corria 1 quilômetro, aí passei a correr 3, passei a correr 5, já estou no 6º. Já estou correndo 6. E aos poucos a gente vai subindo, vai que depois eu viro um maratonista, né? As Olimpíadas de 2020 vai acontecer agora em 2021, né? Será que dá tempo ainda para mim?
Não dá mais tempo não. Os caras são fantásticos, né? Vive para aquilo, né? Eu não vivo disso, então não vou almejar e chegar na meta deles. Mas tudo bem, eu estou ali só cuidando um pouco de mim. E eu te aconselho, cuide também um pouco de você. Então, equilibre. Entenda aquilo que você come. Jesus falou aqui, claro, de um bem espiritual. Eu não posso pegar essa palavra que foi ali, uma palavra espiritual, contextualizada, e tentar dizer aqui, vamos fazer um malabarismo com essa palavra para a gente poder pregar. Não é esse o momento. Eu estou apenas te dando exemplos, né? Como comer é equilíbrio. E vale a pena você conhecer aquilo que você come, tá? E te alertando para alguns perigos da moda, né? Como, por exemplo, algumas religiões, que virou religião. Então você tem que ter equilíbrio para você entender quais são as autoridades sobre a sua vida. E assim você não ser enganado, né? Você que está aí na internet também. Para você não ser enganado. Então quem é a autoridade na sua vida? A autoridade na sua vida não é que seja o pastor Fábio em si. Mas a autoridade na sua vida tem que ser a palavra. Então Jesus com autoridade falou, tem uma comida que vocês ainda não entendem. Mas eu queria muito que vocês entendessem. Então ele está formando aqui um ensino. É a introdução. Tem um ensino aqui a ser dado. Tem coisas que vocês ainda não entendem, mas precisamos entender. Então vamos entender um pouco mais sobre como fazer com a comida que tem que ser uma comida espiritual. Essa palavra aqui foi tão forte para João, que ele foi quem pegou essa passagem, registrou essa passagem. Isso foi tão forte que acompanhou a vida de João. Tanto que eu quero que acompanhe a nossa vida também. Quando você lembrar de João capítulo 4, você deve lembrar. João capítulo 4, não precisa nem abrir a Bíblia, porque meu pastor já preparou isso. João capítulo 4 é a mulher samaritana. Lá aconteceu muita coisa. Eu lembro que foi até no aniversário de 6 anos da igreja, o pastor falou sobre frutos, falou sobre o evangelismo, o verdadeiro evangelho. Ainda teve uma respostinha depois, ele ainda falou também sobre alimento. Então qual é o alimento que nós entendemos e por isso consumimos? Que alimento é esse? 1 Coríntios 3, versículo 2. O que vos dei para beber foi leite e não alimento sólido, pois não podíeis recebê-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, visto que campeia entre vós todo tipo de inveja e discórdias. Por acaso não estáis sendo carnais, vivendo de acordo com os padrões exclusivamente mundanos? É uma pergunta do apóstolo Paulo aos discípulos que moravam na cidade de Corinto. Ele disse, eu tenho um alimento para dar para vocês, que é um alimento mais sólido, mais consistente. Porém, esse alimento que vocês estão precisando até agora foi leite. Só tenho dado leite para vocês, um alimento líquidozinho. Então a gente pode fazer aqui uma comparação com bebezinho, né? O Stephanie vai ter outro bebê. Aí a Rávila já está começando a experimentar outros sabores. Eu já vejo Rávila comendo aqui na igreja as frutinhas, né? Ela sempre vem com um lanchinho saudável com frutinha. Porque você vai ali introduzindo, né, inserindo na dieta da criança os alimentos saudáveis, né? Que bom que o Stefano traz um recheado para ela. Já pensou? Já ia acostumar o paladar dela aquele recheado e ela ia dizer, fruta, não quero. O que eu quero? Eu quero recheado. Quando é bebezinho, vai tomando ali o leite da mãe. Eu botava as minhas filhas para arrotar, era o meu trabalho, né? Não podia dar de mamar, então eu tinha que fazer alguma coisa para contribuir, né? Aí eu botava lá para arrotar. Às vezes me dava cada susto, porque aqueles pequenininhos do Cília, quando vai emitir o arroto, é enorme, né? Mas é porque elas gostavam ali, comiam tanto. E depois a gente vai introduzindo, tem a sopinha, tem umas fotos antigas da gente que eu achei engraçado também. E uma das minhas filhas estava laranja na foto. De tanta sopinha de cenoura. Você vai dando ali e vai ficando laranja a criança. Para, o menino tá laranja. Mas depois melhorou, equilibrou. Então tudo é equilíbrio. Aquilo que você vai comendo. Vai, claro, mexendo com você. Então tem um saborzinho. Ela vai crescendo comendo aquilo ali. Mas tem uma época que aí você começa a ter os seus gostos pessoais, né? Você começa a conhecer sabores, às vezes artificiais, né? Eu sempre falo aqui todo ano em janeiro. É uma pregação só sobre alimentação, né? Eu falo sobre isso. A gente vai lá e vê que tem uns condimentos especiais que dão um gostinho para sua boca, que aí você se acostuma e se vicia nele, depois não quer largar. Então vai começando a ter as escolhas. Eu quero comer isso agora e só vou comer isso. E quando você vê,
É cada qualidade de alimento que a gente escolhe comer, né? Então tem que ter equilíbrio. Mas quando é criança, você vai inserindo na alimentação dela aquilo que você julga ser o mais saudável, e criança come muito bem. Mas vai chegando na idade que vai tomando suas próprias decisões, pode comer mal. Até que chega na idade avançada, cheia de doença, diz, agora eu vou comer bem de novo. Vale a pena, né? Então é melhor comer bem o tempo todo, né? Que aí você goza de mais saúde e consegue ter mais vitalidade para fazer tudo. Mas Paulo fez uma comparação aqui. Sabe essa criança que come direitinho, só come leite? Se você começar a dar alimento sólido, ainda não está bem maduro, o sistema digestivo vai ter problema. Criança abaixo de 1 ano não pode comer mel. Não pode. Né? Você sabia disso? Tem gente que nem sabe disso. Então tem que ter cuidado. Não pode dar mel para uma criança que ainda nem tem 1 ano de idade. Né? Uma boa médica parturiente vai lhe informar sobre isso. Então tem que ter cuidado, porque senão você pode ter um problema. Então escolher o que eu como, entender o que eu como, faz toda a diferença. Paulo faz uma ligação com o espiritual. O que é que vocês comem espiritualmente? Tem que ter cuidado, porque quem ainda é mundano, eu acho Paulo aqui muito contundente, mas é verdade isso. Quem ainda tem pensamentos mundanos, conceitos mundanos, quem gosta de coisas mundanas, quando começa a comer alimento sólido bíblico, começa a ter problemas. Não amadureceu ainda a digestão. Aí começa a ter ojeriza, aquela comida. Essa comida não está me fazendo bem. A comida está muito ruim, a comida não presta. E começa a julgar a comida, mas na verdade o problema não é a alimentação. A alimentação é sólida, mas é o mundanismo que ainda está dentro dele, segundo Paulo, e eu concordo com ele. O mundano ele só vai aceitar uma comidinha mais leve. O mundano não vai aceitar uma comida mais sólida, porque a comida sólida vai começar a incomodar. Então a gente não tem pregado o alimento tão leve aqui. A gente tem sempre usado a Bíblia como a alimentação mais forte, mais pesada. Então espero que você esteja se alimentando muito bem. Porque aqueles que não gostam do alimento mais sólido, Paulo já dá um diagnóstico. Certamente tem algum comportamento mundano na vida. Se tem comportamento mundano na vida, a palavra vai ser muito ruim. Independente de quem pregue, tá? Não é porque eu estou pregando. Eu já assisti pregações muito ruins. Mas mesmo assim eu consegui aprender alguma coisa ali. Eu já assisti pregações muito boas. Então eu absorvi muito. Então, independente daquilo, quando a palavra verdadeiramente pregada, você vê, tem um conceito mais sólido ali. Então eu quero aquilo para a minha vida. E eu sei que hoje nós somos minoria. Quando a gente preza pela palavra, nem sempre atrai muita gente. Exatamente porque hoje nós estamos repletos de mundanismo. Inclusive dentro da igreja. Dentro da igreja, mas mesmo assim as posturas são mundanas. Então vai dizer que não existe isso por aí? Claro que existe. Tem igreja de tudo que é forma por aí. E aí onde vem o conceito do que eu quero dizer hoje, que é o conceito do que Jesus também estava dizendo. Tem uma palavra, tem uma comida que vocês ainda não entendem. Mas quando entenderem, vão comer dessa palavra, vão se apropriar dessa palavra, e essa palavra vai nutrir cada um de vocês. Onde eu encontro respaldo para isso? Jeremias 15. Jeremias 15:16 diz assim: quando a tua palavra foi encontrada, eu comi cada frase e as digeri em meu íntimo. Elas me nutrem dia após dia, são minha satisfação e júbilo maior, porquanto teu nome foi invocado sobre mim. Isto é, eu pertenço a ti. Olha como isso é lindo, olha, isso é muito lindo. A palavra nutria o profeta. A palavra que era a nutrição do profeta, fortalecia o profeta. E essa palavra consolidava o profeta nesse sentido, que ele sabia que ele pertencia a Deus. Ele comia cada frase, ele digeria no íntimo. Eu te aconselho fortemente a ler a Bíblia. Coma a Bíblia. Ela seja o seu café da manhã. Lá em casa, já contei esse testemunho. Lá em casa, o nosso café da manhã é a Bíblia. A gente fica conversando sobre isso. A gente contextualiza a Bíblia. A gente vai conversar alguma coisa do dia a dia, a gente usa a Bíblia para contextualizar. Então a gente está se alimentando disso, a gente lê logo cedo a Bíblia. Logo cedo a Bíblia, amanhã, o café da manhã já é a nossa palavra. Então eu vou comendo essa Bíblia, vou comendo essa palavra, esse alimento começa a entender. E a mensagem quando dói, quem tem mensagem que dói, né? Você come aquela mensagem, mas, eita, essa aqui doeu, incomodou. É um diagnóstico. Tem alguma coisa em mim que precisa mudar. Se a palavra está incomodando, tem um problema lá para mudar. É por isso que ela incomoda. Eu não gosto de estar ouvindo a palavra.
Exatamente. Porque ela está incomodando você, é porque você está mundano. Tem coisas em você que são mundanas. Tem coisas em você que não são de Deus. Não, são de Deus, eu tenho fé. Hello? É essa fé que está falando com você. É essa fé que está dizendo para você, eu não quero a palavra. Exatamente por isso. Porque ela é um alimento sólido, está tentando mudar você, e você está dizendo, eu estou com cólica. Então amadureça e coma mais dela, que ela vai te deixar muito mais forte. Hoje em dia não dá para 12 anos de idade, 15 anos de idade, 18 anos de idade, mais de 40 como eu, tomar leite materno. Você acha que sobrevive? Não dá mais. Tem que ser alimento mais sólido. Tem que ser alimento com o nutriente adequado, na quantidade adequada para você. Nem pode acumular demais, nem pode ser de menos. Então tem que ter cuidado no equilíbrio, tem que ser centrado. Eu tenho que saber o que eu vou comer. A semana toda aqui, gente, nós falamos a semana toda. Todos nós, eu também. Porque eu também tenho que estudar outras coisas que não são a Bíblia. Eu também tenho que viver, eu também tenho que trabalhar. Eu tenho que fazer meus projetos. Eu sou professor, eu tenho que dar minhas aulas. Então eu tenho que trabalhar, eu me alimento de outras palavras. Mas nenhuma delas é tão forte como a palavra de Deus. Essa aqui é o que mede a qualidade do alimento que eu como. Então pode ser colocado na minha mesa vários tipos de alimento. E eu dizer sim ou não para eles. Então aí vai ser a minha escolha. Eu tenho que dizer sim ou não para o alimento que tem me chegado. E o alimento que tem me chegado da palavra, eu tenho saboreado como Jeremias e dito, aqui é a palavra do profeta. Então você comeu a palavra de Deus, você tem certeza, eu pertenço a Ele, porque Ele quem está me alimentando. Posso ouvir um amém da sua boca? Se dói, é porque tem uma área que tem que ser amadurecida. Então a palavra que vem não vai ser sempre agradável. E aí vem a minha crítica. Porque tem, sim, lugares onde as palavras são agradáveis. Tem lugares onde as palavras são feitas para promover o conforto. Quando a palavra da Bíblia me diz que se está doendo, esse desconforto é um sinal de mudança. E eu sou sincero com vocês. Eu prefiro a cada culto ser incomodado a mudar do que a cada culto sair daqui reconfortado. Hoje o culto foi tão bom, né? Eu sou realmente um vencedor. Aí quando chega amanhã, você vai se deparar com o mundo, então me pisa, né? Você não é mais que vencedor? Sou, mas o que tem no mais que vencedor? Tem um perfil, tem um contexto de quem luta todo dia. Você luta todo dia? Luta, eu saio bem cedo para trabalhar e luto. Não é essa luta. A palavra não fala dessa. A palavra fala de uma luta espiritual. Você tem lutado espiritualmente? Sim. Então nisso, você é mais que vencedor. Todas as outras coisas então serão acrescentadas. Mas a luta ali é luta espiritual. O contexto é contexto espiritual. Eu não luto espiritualmente, nem leio a palavra, nem oro. Mas eu quero ser mais que vencedor. Incompatível. Não vai dar. Não vai funcionar. Mas você vai sair do culto ali sorridente. Hoje a palavra foi uma delícia, né? Maravilha. Deixa doer um pouco. Porque eu sei. Eu saio daqui assim. Eu saio daqui com uma palavra boa. Meu Deus, que palavra maravilhosa. Você vai começar a digerir. E quando começa a digerir, você vê, eita, parece que tem que mudar, né? Parece. É nesse momento aí que tem que mudar. A palavra é assim. Ezequiel 1:3. E ele me disse, filho do homem, come tudo quanto está neste livro. Depois vai pregar à nação de Israel. Você come e depois você vai dizer, vai contar o que você comeu. Você vai falar sobre o alimento que você está tendo. Versículo 2. Então eu abri a boca, e ele me deu o rolo para comer, e acrescentou, filho do homem, alimenta-te deste livro que estou lhe dando, e enche o teu estômago com ele. Em seguida eu comi, e eis que seu paladar em minha boca era doce como mel. Olha só, é doce. Então, dando aqui um alimento, eu queria, é o meu querer, né? Eu gostaria que ao ouvir essa palavra, você sentisse mel na sua boca. Uau, que palavra de Deus! A palavra do Senhor. Não é a palavra do Fábio, tá? A palavra do Senhor, uma palavra doce na minha boca. Eu gostei de ouvir essa palavra. Mas logo depois, quando a palavra for lá para digestão, você vai ver, essa palavra é uma palavra difícil de engolir. Essa palavra aqui está difícil de digerir. Porque está me incomodando, então eu tenho que mudar. Então sim, foi uma palavra boa.
porque está me puxando para um amadurecimento. Eu tenho que amadurecer em algum ponto aqui, para que a palavra faça sentido para mim. Então essa palavra tem que ser uma palavra boa para você. A gente já falou aqui sobre o evangelho que é verdadeiro. Não é um evangelho, digamos assim, de consenso, mas é o evangelho da palavra que são as boas novas. Então o evangelho é boa nova. É você falar de boa nova. O profeta estava dizendo isso. Eu como o evangelho, eu como a palavra, e depois eu saio falando dessa palavra. Isso é evangelho. Fala das boas novas que internalizaram em você. Porque comer é internalizar. Se você internaliza qualquer palavra por aí, ela vai fazer parte da sua vida. Nem tudo que acontece na nossa vida é bom, eu sei. Então vai acontecer coisas ruins, vão acontecer coisas ruins, mas acontece coisa boa. Tem que ter um equilíbrio, um centro, onde eu possa me equilibrar e dizer, eu estou bem, eu estou bem. Tanta previsão de catástrofe já foi feita. Eu lembro de um programa que tinha as profecias de Nostradamus. O mundo vai acabar. Aí você vai assistir o programa, parecia que o mundo ia acabar em 1960. Não acabou. Não, vai acabar agora no ano 2000. Esse ano 2000, só porque é 2000 aí, vai ter algum problema aí. Não acabou, né? 20 anos depois estamos aqui. Então sempre tem uma profecia de catástrofe. Mas eu me apego muito às profecias de salvação. Estão na Bíblia. A profecia de salvação está na palavra. A profecia de vida eterna está na palavra. Então a profecia de vida eterna, eu me apego a ela. Esse é o alimento que eu como. Esse alimento me fortifica. Esse alimento aqui me dá paz. Ouvir é uma coisa. Falar é outra diferente. Então eu tenho que ouvir uma palavra boa para poder ter o que falar palavra boa. O contexto que estamos hoje tem um contexto de muita notícia ruim. Tem. Notícias ruins chegam. É difícil encontrar alguém com notícia boa para dar. E eu estou quase me especializando nisso. Porque todo dia chega uma mensagem de alguém, olha, não está legal, estou precisando de ajuda, eu vou te ajudar. Sabe onde eu cato notícia boa? Na palavra. É aqui que eu tenho uma notícia boa para dar. É aqui que eu tenho uma notícia boa para falar. Ontem eu estudei Neemias. Ontem o dia todo eu estudei Neemias. Neemias, depois no finalzinho do seu livro, cada final de capítulo, acho que foi estratégico a separação do capítulo, ele termina dizendo, Senhor, lembra do benefício que eu tenho feito ao teu reino, à casa, ao povo. Lembra disso? Que oração linda, gente. Mas só pode fazer essa oração quem realmente faz um benefício ao povo, à casa de Deus, ao Senhor. Então quem faz isso pode dizer, Senhor, lembra do benefício que eu tenho feito, lembra do esforço que eu tenho feito aqui, lembra que eu tenho me desgastado para que o reino aconteça. Lembra disso? Em meu benefício. É assim que ele orou. Orou 4, 5 vezes assim. Que oração linda. E ontem, essa oração para mim. Senhor, lembra do meu esforço? Lembra do quanto eu tenho colocado no altar a minha vida? Lembra do quanto eu tenho feito pelo teu povo, da tua casa? Lembra do benefício? Eu tenho feito essa oração. Então eu tenho comido muita coisa. Desculpa, eu tenho comido muita coisa para também falar muita coisa. Eu tenho comido notícias boas para ficar já preparado. Amanhã vai me procurar. E se alguém que me procurar, ele vai ter uma notícia boa. Que notícia boa é essa? Essa mesma que eu estou falando aqui. Eu estou te falando de várias notícias boas aqui. Tem comida que você ainda não entende. Então vamos comer uma comida compreendendo essa comida. Se a gente comer comida compreendendo, essa comida vai ter um efeito. Algumas comidas são difíceis de engolir, mas são boas. Eu lembro de um remédio que tinha, biotônico Fontoura. Ainda tem. Assim, depois você dizer que eu sou tão velho assim, ainda tem. Quem é que gosta de tomar aquilo ali? Minha avó tinha uma receita maravilhosa. Ela colocava leite condensado dentro. Porque qualquer porcaria com leite condensado fica maravilhoso. Né? Aí ela colocava... Eu lembro do que ela colocava. Ela colocava ovo de pata.
colocava alho, biotônico Fontoura e leite condensado. Porque senão ninguém conseguia tomar aquilo ali com ovo de pata cru. Meu Deus do céu. Alho! Ela colocava leite condensado. Pronto, toma aí. Me dá mais, né? Eu não queria mais um pouco, porque tinha um leite condensado para equilibrar o negócio. Até óleo de motor de carro com leite condensado fica saboroso, né? Você bota aquilo ali, melhora tudo. Então, o que você tem para dar? Eu tenho a palavra doce com mel. Mas, depois, vai chamar você a uma digestão. Vai dizer, eita, eu tenho que mudar mesmo. O que é que a gente tem falado? A gente só fala do que a gente come. A gente só fala do que está dentro da gente. A gente só fala do que está internalizado. Então internaliza coisa boa, para você ter coisa boa para falar. Porque tem muita gente com coisa ruim para dizer o tempo todo. Seja diferente. Você é alguém acha segurança para contar solução boa para ela. Seja você essa pessoa. É o diferencial. É o diferencial que eu tenho. Na boca é como mel. Mas quando vai digerir, você vai sentir alguma coisa. Porque vai te chamar te provocar a uma mudança. Isso é provocação. Eu lembro que muita comida é oferecida. Pedro recebeu uma oferta de Deus. Atos capítulo 10. Pedro recebeu uma oferta, lá tinha todo tipo de animal impuro, répteis, impuros para os judeus. Pedro, judeu, entenda. Então ele viu aquele tipo de animal, réptil, e disse, não vou comer isso, isso é imundo, isso é impuro, eu não vou comer. E a voz dizia para ele, mata e come, Pedro. Não diga tu que é impuro o que eu purifiquei. Então olha só a quebra de paradigma na mentalidade de um judeu. Porque ele era fiel à palavra. A palavra dizia, você não pode comer isso que é imundo. E a voz vindo do céu dizendo, não diga que você que é imundo que eu purifiquei. Mas eu sigo a palavra, não é a palavra que diz isso. E a voz incomodando a Pedro por 3 vezes. E aí foi tudo recolhido. Eu sei que alguns pastores já pregam isso dizendo, então Pedro rejeitou os gentios. E aí Paulo se tornou apóstolo dos gentios. Mas eu não vejo essa ligação aqui. Porque no capítulo 10 acontece isso com Pedro, com a alusão de que ali os impuros seriam os gentios, os que não são judeus, e agora a palavra tinha que ir para eles. Graças a Deus a palavra veio para a minha vida, veio para a sua vida. Mas no capítulo 11, Pedro vai para os gentios e prega lá na casa do centurião. E muita gente se converte ali, e tem um mover do Espírito Santo lá. Então ele vê, eu vi, os gentios foram tocados pelo Espírito Santo. Então Pedro não rejeitou de todo. Ele foi lá nos gentios e também ministrou. Né? Ainda hoje a gente é ministrado pelas epístolas de Pedro também. Então recebo sim essa palavra de Pedro. Ele recebeu uma oferta de Deus que de antemão parecia conflitante com a palavra. Mas só que Pedro reconhecia a voz. Essa voz aqui é a voz de Deus para mim. Mas ele está falando contra a palavra, não é contra a palavra. O judeu até hoje sabe que não pode comer animal considerado imundo, só como animal kosher, né? E Pedro disse, tá diferente, mas essa voz é a voz de Deus. Que tinha um significado para aquilo ali. Não entende agora. Mas Jesus perguntou, vocês comem a palavra que ainda não entendem, mas logo vocês vão entender. E aí depois Pedro conversando com Paulo, trocando umas ideias. Imagina a ideia aí, né? Pedro e Paulo trocando ideia. Aí ficou diagnosticado. Os gentios também têm que receber a palavra. Os gentios também têm que receber o evangelho. Os gentios também têm que ter acesso a isso tudo. Graças a Deus. Hoje nós temos acesso. Senão seria restrito somente a um povo. Então eu tenho um problema aqui de autoridade. O problema é quem eu acredito para ministrar um alimento para mim, uma palavra para mim. É a autoridade que eu reconheço. Então o que vocês conhecem como autoridade? Para dizer, essa palavra aí é uma palavra como mel, está incomodando, mas eu reconheço essa palavra aí, é a voz de Deus. Então se é a voz de Deus para você, você sabe que tem autoridade para você. O que é autoridade? Não estou chamando autoridade para mim, porque eu sim tenho que pregar. Aquilo que eu alimento, que eu me alimento, eu tenho que também falar do que eu me alimento. Então sim, tem uma função pastoral, tem uma função sacerdotal que eu tenho que cumprir. Então eu venho aqui e ministro para você, mas você tem toda a liberdade de comparar com a voz de Deus para a sua vida, que é a palavra. Compare.
Tudo que eu trago aqui de verdade, tudo que a pastora Aratuza traz aqui de verdade, tudo que é pregado nesse altar, compare com a palavra. Mas se você não tiver contato com a palavra, não tiver experiência com esse Deus, como vai reconhecer a voz? Não vai conseguir comparar. Então vai se apoiar em alguma outra autoridade, seja a sua experiência de vida, seja as palavras que você ouve todo dia, não sei de onde tira, mas tem gente que é assim. Essa palavra eu não gostei. Por quê? Porque eu tenho minha própria opinião, formada de onde? Da minha experiência de vida. Antes de me converter, eu tinha experiência de vida. Eu tinha contato com muita gente, eu conhecia muita coisa, eu já lia muito. Então eu tinha uma formação, eu tinha um background, né? Eu sabia de onde tirar minhas opiniões. Mas depois que eu me converti, eu ganhei uma nova autoridade a quem confiar. Eu confio na palavra. Então eu comecei a julgar todo o meu background, tudo que eu conhecia, de acordo com a palavra. Se estava de acordo com a palavra, então sim, eu tinha como fazer um parâmetro e dizer, essa comida é boa, essa aqui não é. Tem comida que é boa, comida que não é. É para você acordar e dizer, uau, estou aqui. Então tem comida que é muito boa, e eu tenho que julgar pela palavra. Essa comida é boa, vai me causar uma indigestão porque eu tenho que mudar. E tem comida que é muito ruim. Pode ser muito boa de comer, meu Deus, que delícia. Mas depois você vai ver como ela está fazendo mal a você. Tem delícias nas nossas vidas, né? Que a gente gosta de comer. Tem coisa que é gordurosa pra caramba, mas é saborosa, né? Gordura é muito gostoso. Então você come, uau! Mas depois vai ter um preço a pagar. Né? Você tem que correr 6 km depois. Para poder fazer a queima daquilo ali que você consumiu. Então tem que ter muito cuidado com a autoridade que eu digo. É um problema, tá? O problema da autoridade. Qual é o problema da autoridade na minha vida? É eu julgar em quem eu acredito. Não pode ser só o meu conforto que diga que é autoridade para mim ou não. Não pode ser o meu background. A minha sugestão é que a voz do céu seja autoridade para nós. E para isso a gente tem que conhecer mais ainda a voz do céu. Se eu reconheço Jesus naquela palavra, então ela é autoridade para mim. Se eu não reconheço Jesus naquela palavra, então perde-se a autoridade. Quando Jesus começou a ministrar isso, tem uma comida que vocês ainda não entendem, foi tão forte para João, que ele deixou registrado no Evangelho, mas isso mexeu com ele lá em Apocalipse, que ele também escreveu. Apocalipse 10. Apocalipse 10, 8. Então, a voz que eu havia ouvido do céu falou comigo uma vez mais, ordenando, vai e recebe o rolo aberto que está na mão do anjo, que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Em seguida me aproximei do anjo, lhe roguei que me desse o livrinho, ao que ele me declarou. Pega-o e come-o. Ele lhe será amargo no estômago, todavia doce como mel na boca. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi depressa. E de fato ele era doce como mel ao paladar. Contudo, assim que o engoli, meu estômago ficou muito amargo. Então recebi a seguinte orientação. É necessário que profetizes novamente a respeito de muitos outros povos, nações, línguas e reis. Tem tudo a ver com Jeremias aqui? Com Ezequiel? Então você vê os profetas falando, eu vou me apropriar, eu vou comer isso tudo. Aí depois começa a doer internamente, né? Porque tem que mudar. A gente vai mudando de acordo com esse chamado que a gente vai tendo. Para João foi muito forte. Foi tão forte que ele deixou registrado. Registrou tanto no seu evangelho que escreveu, como deixou em Apocalipse. E depois Jesus reflete a explicação em João capítulo 4. Que para mim é o que me conforta quando eu como uma palavra doce como mel, mas que é amargo no estômago. Isso me dá um consolo quando eu me lembro a explicação de Jesus. Tem uma comida que vocês ainda não entendem. Aí ele foi explicar e João registrou. Explicou-lhes Jesus, versículo 34 de João capítulo 4. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Olha só. Qual é a comida? É a vontade do nosso Deus. Eu não sei você, mas eu tenho um jeito de descobrir a vontade de Deus para a minha vida. E é comendo a palavra. Toda vez que eu como a palavra, eu entendo a vontade de Deus para mim. É por isso que eu prezo tanto pela igreja, eu prezo tanto pelo altar.
eu prezo tanto por aquilo que a gente faz aqui. Você pode ver que a gente ainda é muito simples. Claro que eu quero que seja mais sofisticado, que consiga fazer mais coisas, ter mais braço. Eu tenho planos para essa igreja aqui enormes. A gente tem que marcar a cidade de alguma forma. Então eu queria fazer um evento de âmbito social que tocasse esse bairro todo. Eu quero. Queria não. Eu quero. Mas é óbvio que com poucos a gente não consegue cobrir todo esse bairro. Eu estou fazendo a minha parte. Porque eu não sou um professor cristão. Eu sou um cristão professor. Tem diferença, pastor? Tem muito. Porque na minha ação de professor, antes de ser isso, eu sou cristão. Então nenhuma das minhas ações de professor podem ser divergentes da ação de um bom cristão. Então, professor tomado por inveja, isso é filosofia, mas tudo bem, que há uma inveja do mestre para com o discípulo. Da mesma forma que há uma troca de inveja do discípulo para com o seu mestre. Isso é estudado na filosofia. Porque o mestre quer ter o entendimento, o discípulo quer ter o entendimento do mestre. E isso ele pode o invejar. E o mestre quer ter a juventude e a força do discípulo. E isso ele pode se invejar. Então é uma troca de invejas. E pasmem vocês, existe experiência sobre isso. Testes, pesquisas. De professores que fazem questão de reprovar aluno para provar que não chega ao seu nível. Você pode até ser jovem, mas não chega no meu nível. E aí fica cada vez mais distante. E isso é perigoso demais, porque imagine eu, sou professor universitário, então à medida que a minha atividade universitária vai amadurecendo, teoricamente eu vou me tornando melhor professor. Eu vou mais experiente, dominando mais a área. E os meus alunos, eles sempre serão jovens. Sacou aí? Eles sempre terão a mesma faixa etária, enquanto eu vou sempre envelhecendo. Então, quando eu comecei na carreira, estava até mais próximo. Falava galera. E aí, galera, entendeu? Entendeu. Aí, quando daqui a mais 10 anos, eu vou falar galera, pessoal, maluco. Quem é que fala galera hoje? Né? Onde vem mais problema no choque de faixa etária. Sabendo disso, já estou me elaborando, para não ter problema com os meus alunos, né? Fala hoje como? Ah, entendi. Vou falar assim. Bem. Mas não é só isso. Tem todo um conceito envolvido. Então eu sou um cristão. Eu não posso me ceder à inveja. Esse exemplo que eu dei agora. Porque eu sou um cristão professor. Eu não sou um professor cristão. Da mesma forma, qualquer atividade de vocês. Qualquer. Você não pode ser uma contadora que rouba para o cliente. Rouba imposto. Porque acima de uma contadora cristã, você é uma cristã contadora. Né? Então é assim que funciona. Eu sou regido pela lei que eu... pela palavra que eu como. Então eu sou regido por isso. Ações profissionais devem ser regidas pelo cristão que eu sou. Depois pelo profissional. Isso vai ser a minha competição. Eu sou competitivo no mercado por isso. Porque eu sou isento de falcatruas. Quem negocia comigo sabe, sendo com um cristão. Então não tem falcatrua. Se eu disser que é porque é. Se disser que não é porque não é. Então comigo a negociação é firme. Né? É firme, porque é o que é. Eu não vou te enganar, mas eu vou te enganar. Se você me enganar, o problema vai ser seu. Meu Deus é tão poderoso que vai colocar na minha vida pessoas que não enganam e eu vou prosperar muito mais com elas do que se eu fechasse contrato com você que vai me... Eu creio tanto nisso. Sido muito bom para minha casa, não é verdade? Tem sido bom. Negociado com firmeza de quem é sério. E isso tem me dado respaldo. Tem pessoas que me ligam e dizem, posso fazer uma reunião com o senhor? Pode. Eu quero sua opinião sobre uma causa. Procon me ligou. Eu posso dar minha opinião. Aí fiz a reunião, super nervoso, porque eu nunca tinha participado. Tinha tanta gente grande naquela reunião e eu ali pequenininho. O senhor pode falar? Eu posso, e eu falei. Na ata da reunião, foi a resposta mais importante, foi a minha. Eu fiquei aberto. Uau, eu? O senhor foi quem deu respaldo para a decisão. Que bom que ajudei. Mas gerou uma confiança. Desde então, podem ligar mais.
Então eu vou me formando pela pauta que eu me alimento. Isso tem sido o meu alimento, isso tem sido a minha pegada. Eu sou um professor, mas antes eu sou um cristão. Uma pessoa fez o nosso curso de Virtudes e Valores, uma pessoa se matriculou, a última aula foi segunda-feira passada, ela mandou mensagem para mim. Gostei muito das aulas e tenho um trabalho com liberdade religiosa na OAB. Eu trabalho aqui, a gente tem muitos eventos com a liberdade religiosa. Eu queria convidar o senhor para participar de algum evento. Tá bom, eu vou. Que bom. Mas onde você soube ela? Eu faço o curso de Virtudes e Valores. O curso de Virtudes e Valores é ministrado dentro da universidade. Então eu sou um cristão atuante como professor. E isso tem feito diferença. Que bom! Então lá onde a gente está, eu já tenho tocado a cidade. Então às vezes a gente olha para cá e vê, uau, talvez a gente não tenha potência para tocar a cidade. Estamos tocando. A nossa igreja está tocando a cidade, de alguma forma. Se todos nós, ao comermos essa palavra aqui, que pode estar difícil de engolir, mas começarmos a digerir essa palavra e começarmos a falar dessa palavra onde quer que formos, seja profissionalmente, ou seja no meio das nossas relações de amizade, essa palavra vai começar a impactar, porque ela é assim, ela impacta mesmo. É inerente a ela. Quando você a come, é doce como mel, mas lá dentro te chama a mudança e você começa a impactar. Eu fiquei impactado. Por que essas pessoas me procuram? E depois eu fui ver isso, porque é intencional. Eu tenho intenção de fazer isso. Qual é a nossa intenção? A nossa intenção é, naquilo que a gente fizer, a gente expressar isso. O senhor é tão confiante, eu sou confiante porque a palavra me dá essa confiança. Por que você não ganha um por fora? Eu não ganho um por fora porque eu não posso. Por que você não pode? Porque eu sou crente. Na minha formação de caráter, não posso ganhar por fora. Tudo tem que ser por uma fundação. Não posso ganhar por fora. Não dá para mim. Então eu tenho que tomar algumas posturas. E algumas posturas, às vezes, significam perder. Então eu não vou fechar contrato com você. Ótimo. Livramento de Deus. Porque você já imaginou eu estar aqui pregando uma palavra como essa? Aí alguém se levanta, ei, isso não é verdade não. Lembra daquele contrato que a gente fechou? Como é que vai ser, gente? Eu vou dizer o quê? É verdade. Esse contrato não, exclui. Não dá. Está na minha vida, está registrado, então não dá. Então tem que ser sincero. Então a minha intenção, eu tenho que ser intencional. A minha intenção é, eu sou cristão acima de qualquer coisa. É a minha intenção. Eu tenho sempre uma boa intenção acima de tudo. Eu estou num relacionamento com alguém, estou começando uma amizade. Intencionalmente, eu vou mostrar que eu sou cristão. Intencionalmente. Isso é ser intencional. Eu tenho intenção. Eu estou planejando fazer alguma coisa. Intencionalmente, tem que ser algo cristão. Vi uma igreja lá em Nova York, que ela tem um departamento, uma igreja enorme, uma igreja antiga, e ela tem um departamento de startups. Onde os empresários da igreja investem nas startups dos jovens da igreja. Está vendo aí? O mestre, o discípulo, não tem inveja. Eles compartilham. E tem startups que prosperaram lá. Aí ganhou, todo mundo da igreja ganhou. Né? Porque a startup prosperou, quem investiu prosperou, e quem estava lá na juventude prosperou também. Só tem um porém. Eles só aceitam ideias para investir se por trás da ideia tiver um valor cristão. Se não, não investe. Não é aprovado. Intenção deles, promover ideias que tenham valor cristão. É uma boa intenção. Então isso dá para a gente fazer aqui. Não é que a gente agora vai dizer, o governo do estado do Piauí só fomente startups se tiver ideia cristã. Bem, o governo é o governo, ele toma a decisão que ele tiver. Mas aqui nós temos que ser intencionais. Porque nós não somos governo, nós somos cristãos. Então nós temos valores a prezar, que estão acima de qualquer outro valor. Valores cristãos. Então aqui eu posso tomar essa decisão. Aqui nós vamos fomentar ideias que tenham fundo cristão. Podemos. Se tivesse vários empresários que fizessem isso aqui, né? Eu gostei muito da ideia. Pode só os empresários virem.
Vamos ganhar dinheiro junto com startup? Vamos. Tem fundo cristão por trás? Tem. Então sim, vamos investir. Intencional. Todo dia, quando eu saio de casa, eu tenho que ser intencional. A minha intenção aqui foi te dar um alimento que fosse difícil de você engolir. Mas quando engole, você diz, eu mudei. Eu vou agora, com essa palavra, ser intencional onde eu for. Amanhã eu vou trabalhar também. Eu trabalho. Então amanhã eu vou trabalhar. E amanhã no meu trabalho, eu vou ser intencional. Todo mundo tem que saber quais são os meus valores. E assim me respeito. Me respeito porque os meus valores são respeitáveis. Não são valores agressivos. São valores que são respeitáveis. Me respeite como eu me respeito. O que aconteceu? Você não... Peraí. Não grite comigo. Só vou ter que gritar. Você gritar comigo. Me respeite, eu. Me respeite como eu estou me respeitando. Podemos começar de novo? Podemos. Comece de novo. E aí a conversa rolou. Abrir a porta gritando, comigo não vai funcionar. Você vai me respeitar como eu lhe respeito. Intencional. Eu sou cristão. Não tem como dizer o contrário. Mas eu conheci vários cristãos por aí que fizeram isso e aquilo. Era eu? Não. Então não sou eu. Eu sou assim. Palavras me alimentam e aí eu posso falar delas. Porque eu estou fortificado nelas. João foi tão mexido com isso que registrou na palavra, passou por isso lá em Apocalipse. E em João capítulo 6, Jesus estava pregando uma palavra muito difícil de engolir, que era uma palavra de canibalismo, porque ele estava falando para os judeus, a palavra, a minha carne é a verdadeira comida. João 6, 55. Bem fácil de decorar. João 6, 55, ele diz, a minha carne é a verdadeira comida. Aí os judeus acharam canibalismo. E em João 6, 66, ele pergunta aos discípulos, está difícil a palavra? Vocês querem ir embora também? Podem ir. Então quando a comida é assustadora, a gente quer ir embora. Mas aí Jesus nos confronta. Vocês não suportam essa comida? E aí Pedro dá uma revelação que é o que eu quero que todos vocês tenham aqui hoje. Eu vou embora por quê? Não posso ir embora. Só tu tens as palavras de vida eterna. Então esse é meu alimento. Paloma, esse é o meu alimento. O alimento de vida eterna é que eu como. Vânia, nós comemos alimento de vida eterna, Vânia, aqui. Para mim esse é o suporte dessa igreja. O pastor norte-americano falando que ele ficou assustado quando entrou em férias, viu por uma estrada e começou a ver nas cidades pequenas. De um lado era cheio de lojinhas, do outro lado cheio de lojinha. Ele começou a dirigir, rapaz, norte-americano gosta de abrir lojinha. Tem lojinha de tudo, lojinha de tudo, lojinha de tudo. Ele disse que praticamente na estrada não tinha mais casa, era só lojinha. Ele passava a lojinha de um lado, cheio de lojinha do outro, ele disse a única que quebrava o ritmo das lojinhas eram as igrejas, mas elas eram iguais às lojinhas. E isso para mim me impacta. Porque as igrejas agora querem ser lojinhas para os clientes entrarem. Percebe se não é igual, gente? Entra, por favor, aqui está muito bonito, olha só como é lindo aqui, tudo bem organizado. Entra, por favor, cliente, entra. E eu vou fazer de tudo para não pregar nada que afugente você daqui, porque você é o nosso cliente. Essa igreja foi feita por você. Eu me afasto disso. Eu não quero isso. Nossa igreja não é uma lojinha. Aqui é altar. O altar tem palavra que é difícil de engolir, mas se você engolir, certamente vai mudar você. Igreja é para isso. Não é para reter os clientes. Igreja é para levar você para a eternidade. Só tu tens a palavra de vida eterna. Então aqui nós encontramos essa palavra. Não que eu seja autoridade, mas a palavra é. E se eu pregar a palavra, eu sou autoridade. Então pregue a palavra e você vai pregar como quem tem autoridade. Não era assim com Jesus?